deixaram comentário. Ó, o nosso amigo, colega, sabe o colega Márcio Schmidt? E aí, Márcio, que horas estão aí? O Márcio está lá na Arábia Saudita, cuidando de cavalo árabe. Eu tô acompanhando aí pelo Instagram também. A gente pode fazer uma live para contar a experiência dele lá. Com certeza. Então, pessoal, esse dia de hoje pra mim é algo assim que ficou super em cima, vocês desculpem, da correria, fui eu correndo, mas não tinha como a gente deixar passar essa data. Agora já era, esse final de semana já é Natal, semana que vem já é Ano Novo, já acabou o ano. A gente precisa fazer uma finalização, a gente precisa conversar sobre tudo que aconteceu, o que vocês acharam, trocar experiências, saber o que foi bom para vocês, o que não foi bom, e a gente pode melhorar, fazer melhor no próximo momento. Então, em função de tudo isso, eu queria muito marcar esse dia de hoje. E para isso que a gente está aqui. Agora só eu um centinho onde eu vou estacionar. Para a gente conversar um pouco. Me contem, quem está aqui com a gente? Ó, Mônica, desculpe, tive de sair de volta. Mas voltei. Ué, você quer entrar com a gente, Mônica? A Mônica é uma colega que está com um paciente neurológico bem velhinho. A gente está tratando. Vocês estão ouvindo direitinho? Tá dando para ouvir bem? Certinho. Ainda bem. Que bom. Só posiciona mais o seu rosto, porque tá aparecendo só. Isso, show. Agropecuária Farias. Tudo bem? Agropecuária Farias, Bebê Leão, Júlia Brás, ao Caio aí, Cátia Cosméticos, quem mais fica aí? Então, pessoal, quem de vocês participou do nosso curso no Jockey? Quem teve a oportunidade de estar conosco lá? Ou online, saber como... né? Ou online, né? Pessoalmente ou online. O que vocês gostaram, o que vocês acharam? Se vocês... a Lohane deu, assim, um feedback legal pra gente. Mas o ideal seria a gente ter de outras pessoas também, né? O que vocês acharam? Vocês aprenderam bastante? Vocês acharam que ficou alguma coisa que precisa ser trabalhado melhor? Fala, Lohane, diz as suas ideias nesse momento. Não, eu tô aqui com Faz a umas sua perguntas, representação. porque eu anotei o curso do dia 16, o 18, 19, os pontos mais me chamaram a atenção. E também até aquelas 1000 perguntas que eu fiz, eu salvei. Porque pode ter perguntas de outras pessoas, né? Mas aí no segmento dos dias, né? Dia 17, a gente falou. Calma aí, deixa eu pegar minha coluninha. Foi o dia de atualização. Oi? Peraí. Quando tu acha as perguntas, pessoal, tem esse aviãozinho aí embaixo. Um dia essa live para 5 das pessoas que vocês conheçam, para que eles venham para conversar com a gente, que a gente possa. Sim. Eu já tinha mandado, mas. Fala. Calma aí, deixa eu mandar aqui para mais pessoas. E dentro das dúvidas que quais seriam, Lohane? Um momento, vou te mandar. Vou te mandar não falar, né? Bom, já convidei mais um pessoal aí. Olha, já chegou o convidado aí. Chegou, o doutor Luiz. Viu? Todo mundo demorou uma vez. Não, mas a gente está com 10 minutinhos de atraso, mas está tudo certo. Vamos, a doutor Luiz pede para participar da live, por favor. Você não consegue mandar o convite? Não, você consegue convidá-lo, eu não. Eu nem sei quem foi que convidei. Bom, ver se ele consegue aceitar. Às vezes eu convido, as pessoas não conseguem aceitar. Um canino aqui brigando com todo mundo. Ih, caraca. Então, faça essa pergunta. Diga aí, Lohane. Não, foram perguntas. Assim, do dia 17, né, que tivemos palestra com a Sue Dyson e com a Hillary Clayton, foi sobre diagnóstico de dor de coluna.
né, e avaliação biomecânica. E eu achei sensacional o etograma, que dá os 24 sinais, né, que o cavalo apresenta quando ele está com dor. E antes eu já havia feito um curso de comportamento equino e agregou muito sobre esse assunto que a Sudaison falou, porque muitas vezes o animal não está desconfortável. Assim, aparentemente, mas na face já está demonstrando algumas coisas. E junto com o etograma, eu achei sensacional. E se eu contar pra vocês que o etograma... Ah, entrou aí, ó. Que o etograma não foi... Que aquela palestra a gente não viu inteira, vocês acreditam? Ah, eu acredito. Porque era tanto slide, foi tanta coisa, e daí acabou que a tradução deu problema, né? A gente teve que traduzir, eu e a Brita ali na hora. E a cidade estava embarcando naquela noite, lá já era de noite, para os Estados Unidos, para a AIP. E ela me pediu, então, só se não for muito tarde, senão eu não vou poder entrar de novo. Por isso, a gente apresentou metade do etograma. E agora, eu tenho uma pessoa que já fez a tradução do resto, ela vai me mandar. Então, eu acredito que amanhã, no máximo, quinta. Vou tentar ver se ela me manda agora, falar com ela agora, a hora que a gente acabar a live. E daí nós vamos publicar de novo aquela parte que falta lá no meu YouTube. E mais, existe um curso desse etograma que ela fez online, que está numa página que eu até já postei aqui na nossa... Sim, nós postamos também canal. aqui Isso. no da Lívia. E esse curso, ele tá com um baita desconto, tá com 50% de desconto. Tá? Até dia 31 de dezembro, então a gente tem apenas, hoje são 21, né? Ou 20. 11 dias. Nós temos apenas 11 dias, pessoal, quem quiser comprar, para comprar esse curso de etograma. Então já fica a dica aí, entendeu? Super importante para quem quer aprender mais. A Sudaison tem uma baita experiência, além de ser um dos maiores nomes da medicina equina na ortopedia do mundo, se não o maior. Ela foi Amazonas, ela competiu no CTS, pra quem sabe, é salto, adestramento e cross, uma das provas mais difíceis que tem. E ela teve um cavalo dela vendido para uma equipe olímpica, ou seja, ela não era pouca coisa, ou seja, ela entende muito de cavalo. Ela sabe de verdade quando o cavalo está rendendo ou não está. Então, aconselho a quem tem um pouco de domínio da língua, comprar esse curso, aproveitar os 50% de desconto e comprar até o dia 31. Bom, boa noite, professor Luiz Alberto. Consegue nos escutar? Alô, alô? Professor? Boa noite. Vocês estão me ouvindo ou tudo não? bem? Sim. Uma coisa que é importante é o seguinte, o que ficou bem claro, eu acho que no curso, de coordenação é sinal de problema, não é sinal de doença, né? É sinal de problema. E em coordenação é um sinal de alguma coisa que está acontecendo que está errado. Não quer dizer que seja patognomônio, que é o termo que não existe mais, né? Mas na minha vida eu cresci com isso. Muitas das vezes eu recebo o vídeo, o cavalo tem coordenado, o que pode ser? É a mesma coisa que perguntar, o cavalo está claudicando, o que pode ser isso, né? Entendeu? Então, a história é que antes de qualquer coisa, antes de, até a movimentação do cavalo, o que é importante é identificar a expressão do cavalo, né? A gente tanto falou, expressão de dor, expressão de sofrimento, de angústia que o cavalo tem, às vezes apresenta, né? Isso é tão importante quanto, a partir daí as coisas acontecem naturalmente. Mas a segunda coisa importante a gente enfatizou, que é questionamento e identificação do animal, antes de identificar propriamente dito que tipo de coordenação que ele tem.
Porque dentro, né, da neurologia só existe uma coordenação que ela é indicativa de problema, que é a hipermetria, que causa a doença cerebelar. Tirando isso, nenhuma outra é compatível com doença nenhuma. Em coordenação e doença neurológica está dentro da coordenação e coordenação dentro da doença neurológica. Então a gente não pode enfatizar uma coisa achando que isso é resposta para outra, né? Então isso que é importante. Agora, o que é uma coisa que eu fiquei impressionado é com a expressão de angústia que muitos dos cavalos que a gente examinou durante o curso, eles apresentavam, né? Sinal de angústia crônica, né? Angústia crônica, quer dizer, o que ele tem? A primeira aula que eu dei na Europa, eu nunca vou me esquecer, é o seguinte, a identificação da dor. Esse animal tem dor ou não, né? E isso é extremamente importante, porque no momento em que ele tem dor, acabou a história da avaliação da performance, né? Então começa mais ou menos por aí. Eu acho que a essência do curso nosso primeira coisa, atentar a uma coisa que está debaixo do tapete, né? Segunda coisa, nada é sutil, né? Tudo é muito dinâmico dentro da história da classificação. E talvez essa história, eu fiquei pensando nessas coisas agora, andei conversando com muita gente no Brasil inteiro a respeito disso. Por que as pessoas não sabem identificar um problema neurológico? Talvez a história seja muito maior do que a gente pensa, né? Eu vejo. E o problema neurológico, ele é uma combinação de muitas coisas, né? De muitas coisas. Não é só de uma coisa, né? Em todos os casos que eu pego, às vezes, são casos que já se tentou fazer muita coisa e, às vezes, não se tem diagnóstico. Então, dentro do universo, talvez, claudicação, e o universo, neurologia, talvez a gente tenha que mudar o enfoque dessa história para um maior abrangimento, para ver se pega mais pessoas, e dentro desse capítulo, a gente falar que a neurologia é parte do capítulo de síndrome de baixa performance, porque as pessoas acham que a neurologia é uma coisa exótica, né? Como aquelas doenças de pele que acontecem em determinadas gerações, em determinadas linhagens de cavalo e nascem com a genesia de pele, né? Quando, na verdade, não é isso, né? Eu vejo isso todo dia da minha vida, desde um idoso até um potro. Acabei de ver agora um caso na Argentina, eu estava conversando com uns colegas na Argentina, e a minha sugestão, eles fizeram tração pélvica, então a minha sugestão era uma compra, eu falei, devolve o potro. Isso aí é umas anomalias entre o sacro e o ilho, diferença de tamanho. Eu falei, devolve o potro, não tem nem por onde ir. Acaba a história aí. Não vai procurar problema, né? Que provavelmente é alguma coisa que já vem crônica, vem mal diagnosticada, vem filtrada e eu acho que não vale nem a pena ir para frente. Então são coisas desse tipo que depois de 25 anos que eu voltei aí para o Rio de Janeiro, eu fiquei preocupado. Eu fiquei muito preocupado, porque nesses 25 anos eu vi que realmente não teve evolução nenhuma do que a gente falou há 25 anos atrás. Né? Eu vejo isso com, assim, os profissionais que trabalham com a ortopedia não mencionam nada de dor cervical, dor de coluna, que isso está afetando a performance do cavalo. Eu não vejo nenhum profissional falando aqui, pelo menos os poucos que eu conheço, não sei se são poucos ou se são os que tem. Mas é bem... Tanto que eu fiquei
completamente encantada pelo curso, porque Lohane, realmente faz muita existe diferença. existe uma coisa que é mais grave ainda, que é identificar o problema. Eu e a Ana, nós tivemos ainda um paralelo fora do evento. Nós atendemos alguns cavalos e foi mais chocante ainda a ideia de que alguns cavalos que estavam sendo tratados já há anos, cavalos que já estão com o diagnóstico pronto e ninguém sabia do diagnóstico, né? Isso é uma coisa mais preocupante ainda, porque no momento em que a gente pediu apenas e tão somente um raio-x cervical simples, a gente identificou o problema. Eu aqui de Araçatuba, entendeu? Então, a questão talvez seja mais complexa do que a gente acha e as pessoas minimizam os achados, não valorizam os, mesmo que os pequenos achados, que são importantes, né? O que a gente viu Ou ainda seria pior, né? Porque de verdade as pessoas não enxergam a clínica, né? O velho ditado da clínica é soberana, né? eu tô evitando de citar esse problema, porque depois que a gente pôs, com todos aqueles recursos que nós tivemos, por exemplo, uma fita, um esparadrapo e uma pinça, nós achamos problemas, eu acho que não tem motivo para falar que é complexa a situação, né? Entendeu? A gente precisou de um rolo de esparadrapo e uma pinça qualquer para testar a sensibilidade. Eu acho que não tem motivo para falar que é uma coisa complexa e não vale a pena investigar, né? Agora, os casos que eu e a Ana, a gente viu extra curso, são coisas muito preocupantes. E eram Muito cavalos que estavam com problemas piores do que do São curso? cavalos que são tratados há anos de problema nos membros, e sendo que os problemas não são nos membros, são em vértebras cervicais. E nunca foi feito o raio-x cervical, porque, segundo a orientação que foi dada ao proprietário, não valeria a pena procurar uma coisa que não existe. Meu Deus, E preocupante. a gente procurou uma coisa que não existe e achou realmente o que existe. E é muito preocupante, porque muda sendo tratado há anos e não melhora e nada é relevante. Então é uma coisa preocupante, né? Muito Nós temos que preocupante. pensar, pessoal, tirar os fatos positivos de tudo isso, né? E essa questão de que a gente encontrou, né? De verdade, são coisas que, de certa forma, a gente já sabia que existia, né? Tanto o professor Luiz Alberto como eu, só que em momentos diferentes, em situações diferentes, que viveu, cada um com sua experiência profissional, situações em que já se sabia que essas situações, esses detalhes ocorriam. Só que dessa vez, pelo curso, a gente teve a possibilidade de visualizar e comprovar, né? Mas pior ainda é a falta de aceitação, não só dos profissionais. Eu vou até citar um livro aqui que eu estou lendo. A falta de. Diz assim, ó, que existe, eu vou ver se eu lembro, são 4 tipos de conhecimentos. É o ignorante. Deixa eu lembrar, é o ignorante São níveis de inconsciente, ou consciência, é seja, isso? não, peraí, é o ignorante inconsciente, é aquele que não sabe e não sabe que sabe, é o ignorante consciente, aquele que não sabe, mas já sabe que ele não sabe, é o que conhece, daí é aquele que já aprendeu, né? Mas ele ainda precisa parar para estudar, para refletir, para saber, né, para encontrar aquele conhecimento. E o quarto nível, que é o mais importante, que inclusive eu li naquele livro que diz por que pessoas inteligentes tomam atitudes idiotas, tá? E inclusive esse livro eu estava usando para preparar essa parte do meu doutorado. Porque é exatamente isso, o quarto nível é quando a gente sabe e a gente já automatiza. Né? Então a gente já sabe que existe o problema, como vários colegas, né? Um colega especificamente, vou citar o nome que eu tenho certeza que não vai ter problema, que é o Porto. Eu encontrei o Porto, que foi tenente veterinário também, que foi estagiário da gente lá quando eu trabalhei com o Tomás Montello, em 2000. O Porto a gente se encontrou na outra semana, numa prova de TCE aqui no Rio,
E ele me disse, bah, ô tchê, como ele me chama, tchê, tô vendo problema de coluna em tudo que é cavalo agora, diz ele. Eu, claro, né? A partir do momento que a gente sabe que existe, a gente já olha com aquele olho buscando, procurando aquilo. Que a gente não sabe que é esse quarto nível de conhecimento. Quando tu já sabe e aquilo já se tornou automatizado nos teus processos mentais, tu já olha procurando. E o que a gente viu aqui hoje, aqui no curso, aqui no Rio de Janeiro? Que as pessoas, muitos profissionais, esse é o dado mais preocupante, eles estão no nível 1. Eu não sei se eu não sei se eu não sei. Ou seja, não existe para mim. Isso não existe. Porque eu nunca vi, eu não estudei, eu não vou num curso fazer para aprender, eu não leio um artigo em inglês, eu me formei. Isso aqui, gente, não é crítica, é aprendizado para todos nós, principalmente tu, Lohane, todos os seus colegas, quem está vendo aqui que está estudando, que vai se formar, e que daqui 10, 15, 20 anos vai estar aqui falando como a gente está. Né? Isso é que é a grande mensagem, creio eu, de tudo que foi feito. A gente jamais pode parar de estudar, a gente jamais pode parar de aprender, porque a gente está sempre aprendendo. Né? E o que a gente fez lá foi exatamente isso. Agora, outra lição dessa história é justamente esse que é o problema. Porque que uma das prévias que a gente fez, um esquenta que a gente fez até do curso, foi que 30% a 40% das qualificações são de origem neurológica. Pergunto, por que isso não é relevante? Né? A gente vê, a gente assiste, a gente mostrou durante o curso, e outra coisa que nós estamos fazendo agora uma parceria com um laboratório importante aqui dentro do estado de São Paulo, estou fazendo um levantamento dos casos positivos, por exemplo, para a EPM em relação ao número de amostras, que é em torno é um número irrisório. Pergunto para você, se o animal foi enviado um soro para a EPM, ele é negativo, aí começa o segundo problema, não o primeiro, o segundo. Qual seria o segundo? O segundo é exatamente o que eu não sei que eu tenho que procurar nesse cavalo que ele tem. Eu gostaria que ele fosse positivo EPM, é muito fácil, põe uma pasta na boca dele e trata. E os outros, quase de 70% a 80% das amostras que são negativas. O que esse cavalo tem? E aí que é a nossa preocupação. A nossa preocupação é essa, não é o positivo é positivo e o negativo, que é a maioria. E esses negativos muitas vezes estão sendo mortos, sacrificados, porque eles já tiveram o tratamento da doença número 1. Eu sempre digo que a gente tem que erradicar este nome que deram a ela, porque o nome que deram, de verdade, é um sintoma de 12, pelo menos, patologias neurológicas, e atribuíram a essa doença específica. Então a gente precisa erradicar essa palavra, na minha opinião, e muito cavalo está sendo morto. No nosso curso teve um dos nossos cavalos que a gente examinou que iria ser morto, não foi. Tá? Graças a Deus não foi, está começando a treinar. Teve outro que depois agora, acho que foi quinta-feira, antes de eu viajar, que eu encontrei aquele treinador daquele cavalo, lembra que deu estresse lá, que eu reclamei que ele estava mexendo demais na boca do cavalo? Então, ele me encontrou e veio conversar comigo. Ah, doutora, eu sempre achei aquele cavalo meio estranho, meio escroto, meio diferente, não sabe, não sei o quê. Era para fazer o raio-x, né? Eu não fiz, como é que é, coisa e tal. Sabe o que aconteceu? Eu conversei com ele, falei, ele falou de outros casos que ele viu. Resumo. Eu estava viajando, no outro dia ele me ligou para perguntar se eu sabia de alguém que queria ganhar o curso, porque para ele não vai servir, né? Eu disse para ele, claro, ele precisa, talvez ele precise de um tempo, de 1 ano, 2 anos crescendo, num piquete, comendo pasto, se alimentando de outra forma, né? Se desenvolvendo de outra forma, ver se melhora, ou até da cirurgia, mas
Para isso tem que ter alguém que queira fazê-lo, né? Também Então, fazer o que vocês mostraram, né? Os tratamentos alternativos, como a quiropraxia. Dependendo do caso, só a quiropraxia não adianta, né? Tem que ver isso. Não, Tudo sim, depende mas do que se é. fosse o caso Tudo dele, depende do que é. E tem que ver, primeiro tem que ter o diagnóstico, Sim. né? De verdade, correto, para saber qual patologia o animal tem. Quiropraxia é muito bom, sou quiropraxista, é excelente em muitas coisas, mas uma malformação cervical, dependendo do caso, não vai adiantar só ela. Dá para se tratar de forma integrativa? Dá. Dá para operar, como o Dr. Roberto faz? Dá. Dá para fazer um monte de coisa. Mas precisa ter um diagnóstico correto, senão não dá. O doutor Luiz saiu? Não, eu tô tentando voltar aqui, a bateria tá acabando. Carregar faz bem de vez em quando. Vou colocar os comentários de novo aqui para ver. Tem alguém aí, pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, tem essa caixinha de perguntas, vocês sabem aqui, esse balãozinho com perguntas, com interrogação. Vai lá, Lohane, o que mais? O pessoal passou mais alguma dúvida, alguma coisa para si? Pessoal, essa é a última live do ano, hein, pessoal? Vamos lá. Ano que vem. Ano que vem a gente vai fazer Ano que vem nós temos novidades. Sim. Novidades, não vou contar ainda, porque na verdade, vocês estão me ouvindo ou não? Estão me ouvindo? Sim, estamos. Na verdade, Só imagem. Eu não sei porque congelou a imagem aqui, mas estamos indo. Na verdade, funciona assim. O que é importante é levantar talvez levantando o tapete, né? Olha, o que existe? Existe muita coisa debaixo do tapete aí que ninguém estava falando. Empurrando uma coisa debaixo do tapete, o que eu não sei não existe. E o que eu não sei identificar, também muito menos, né? Já assisti inúmeras lives referentes a isso, onde eu fui deixado assim, e essas coisas não existem. Essas coisas não existem. Então, o que a gente pediria, por exemplo, à geração, que nem a sua geração, Lohane? Nada mais é do que apenas divulgue, entendeu? Divulgue, e vocês são a prova disso. O que a gente falou, existe ou não existe, a gente não vai ficar provando que é branco, que é preto, e assim por diante, né? Porque o que é importante nessa história realmente é a existência. Uma pena foi o pequeno número de profissionais participantes. Gostaria que fosse mais. Mas o que ficou na história toda é exatamente isso. Divulguem a ideia. Nós não estamos pedindo emprego para ninguém. Nós não estamos pedindo a possibilidade de trabalhar para ninguém. A gente está falando assim, isso não é apenas o que vocês estão procurando. Tem que procurar uma ciência mais. muito grande atrás disso. E olhar para essa direção, porque a gente nem olha para essa direção. Exatamente. E essa questão que o senhor Isabel está falando, essa questão que eu acho engraçado, como diz, a gente não está procurando existe uma questão aí muito importante, pessoal. Essa questão da cervical, eu já estive falando com a cidade esses dias, realmente isso me despertou a minha proposta de 8 anos de idade, que era salvar a vida de animais, quando eu soube a quantidade de cavalos que estavam sendo sacrificados erroneamente, né? Inclusive a égua que eu peguei, que foi a que deu o curso, fez o curso tendo toque, era uma delas. Se não tivesse vindo para mim ser tratada, ela tinha morrido. Bom, então a grande questão é que existe na própria... No mundo todo existe uma patologia de cervical que acomete os cavalos de esporte. Há muito tempo se sabe, tá? Isso vem do cavalo árabe e se disseminou no puro-sangue inglês. E, como a própria Dyson disse, ninguém até hoje resolveu fazer nada a respeito. Por quê? Porque a indústria do cavalo não quer perder dinheiro. Mas é aquele questionamento que eu fiz e que eu hoje me faço, e é por isso que eu estou indo atrás disso. Eu já até mandei um projeto para pesquisa,
pedindo fundos. Eu mandei para ela, inclusive ontem ela leu o projeto, já me deu, como ela disse, desculpa te dar um banho de água fria, mas assim tu não vai conseguir nada. Eu, bom, ótimo, sinal que agora eu posso ir para outro caminho, né? Eu posso pedir de forma diferente. Se der errado, vamos fazer certo. Mas o que acontece? Até hoje ninguém pegou. Você sabe aquele ditado meio grotesco, mas quanto mais mexe na merda, mais ela perde. A hora de mexer é agora, tá? Tudo isso vem acontecendo, a gente trouxe essa genética do curso inglês, essa genética se inseriu em outras raças. Eu já vi vários cavalos de uma raça muito importante aqui nossa, com vários cavalos muito importantes, inclusive esses que a gente foi ver no pós-curso, tá? Eu e o Luiz Alberto, nós vimos 3 cavalos, esses 2 eram dessa raça, de linhagem das melhores do mundo, tá? Eu já atendi um outro, alguns anos aqui no Rio também, das melhores linhagens do mundo, e tá aí, o problema tá aí, e todos estamos assim, ó, fazendo que não enxergamos nada. Só que isso pode levar até a condição humana, isso pode levar até um acidente com o cavaleiro. Isso pode já estar acontecendo, só que ninguém ainda se apercebeu de que isso pode já estar acontecendo e contribuindo até para a vida do próprio ser humano que está em cima do cavalo. Então a coisa é muito grande, ela é muito importante, e hoje, gente, a gente tem estudo genético, então a hora é agora, porque se houver uma vontade dos studybooks, dos criadores no mundo todo de resolver esse problema, hoje, assim, fácil, né? Hoje é possível de que isso seja feito e de se crie. Eu lembro, só rápido para não falar demais, um exemplo. Eu criava cachorro lá no sul quando eu estava na faculdade. Eu tirava a cria das minhas cachorras, pegava o dinheiro e saía viajar fazer estágio. E daí eu estava fazendo uma raça. Eu sou apaixonada por fila e boxer. Eu fiz uma raça chamada Fixer. Fui no Quênia, eu fui ver como é que fazia. Ah não, descobri que tinha que ter 8 gerações de animais vivos para registrar a raça. Só que na minha terceira regeração, eu tive Demodesta canina, que a gente sabe que é uma sarna que acomete cães, principalmente boxer. Então, se eu tive Demodesta canina, eu tinha uma opção, como uma criadora consciente, acabar ali. Eu jamais poderia começar uma raça com Demodesta canina. E foi o que eu fiz, eu parei de criar. Amava minhas cachorras, pronto, não tem mais filhote daqui. Não posso mais vender. Não posso mais criar, não posso mais ter minhas 8 gerações a partir disso. Então é uma questão de consciência. Essa consciência, assim como o exemplo bem diferente da síndrome de Down, há 30, 40 anos atrás, as pessoas escondiam o parente com síndrome de Down. Hoje ele está plenamente integrado à sociedade, hoje ele tem direito a trabalho, a estudo, a receber um salário, e é a mesma coisa. Nós temos que enxergar os problemas e tentar resolvê-los e fazer o melhor. E não esconder, e não fazer que aquilo não existe. Acho que nesse momento a gente tem que, o que o professor Luiz falou, né? A gente tem que divulgar que existe algo mais. Na verdade, Lorena, na verdade é o seguinte, muitas das vezes as pessoas evitam de falar coisas que não sabem, né? Por causa da insegurança, de uma série de coisas. Então, esse período foi um período de introspecção que eu tive. Eu acho que eu fiquei realmente deprimido e assustado com o que eu vi no Rio de Janeiro. Mas, ao mesmo tempo, eu conversei com um pesquisador de uma universidade pública. Em todos os casos agora, eu estou pretendendo, e ele também já está de boa vontade, a fazer sequenciamento genético. Então, significa que nós vamos, já que ninguém quer ver a radiografia, já que ninguém quer ver o problema, a gente mostra então o sequenciamento genético. Então, significa que o problema está aqui. Não adianta que ele faça, que o problema está aqui. E o que acontece com esse cidadão? Esse cidadão, das duas, uma. Ou ele vai ter, ou ele tem. Como um daqueles
gráficos que eu mostrei, 50% dos cavalos tem a forma subclínica, ou seja, está escondido, está esperando o momento para acontecer. Que momento é esse? Eu não sei, pode ser desde um estiramento até um salto, uma pessoa em cima, entendeu? Pode ser o gatilho de ativar o problema. Então esse o X. Então, antes que isso aconteça, a gente vai mostrar o sequenciamento de DNA do cavalo, vai fazer o seguinte, olha, tá aqui. Isso aqui é uma bomba relógio. Agora, o problema é que vai pegar gregos e troianos, né? Quem é preto, quem é branco, não sei. Vai pegar todo mundo. Né? Exatamente. Aí vem o interesse econômico, né? Como tudo na vida. Sim. Quem já não ouviu falar que existe cura para câncer, né? Eu participo de um trabalho voluntário onde uma das médicas era uma das cirurgiãs de um importante local de câncer aqui no Brasil. Uma vez conversando com ela sobre o cavalo que tem meu nome é câncer de pele, aquele que ele não morre, melanoma. E é o câncer que mais mata o ser humano, e o cavalo não morre de melanoma. Eu cheguei a pensar, poxa, dá para fazer uma vacina do cavalo, assim como se faz o antiofídico, dá para se fazer uma vacina para o melanoma. Aí conversando com essa pessoa, ela me disse, não, pera um pouquinho. A gente já tem uma vacina para melanoma desenvolvida aqui no Brasil, lá no interior de São Paulo. Mas por que a gente não usa? Aí é aquela coisa, né? Quem já trabalhou na área farmacêutica, na área de laboratório, sabe, né? O laboratório do veterinário, o médico tá lá toda semana, cada 15 dias batendo na porta do médico. Então, quem é que vende vacina? Quem é que tem interesse? Então, acho que resumindo e concluindo, a história é exatamente essa. O que a gente depende? A gente depende da tua geração, Lohane, que é a partir de agora da divulgação. Quem foi lá que nos ajude a divulgar, né? A história não é simplesmente só isso que contaram para vocês. O curso do professor Luiz Alberto, para quem não sabe, ele vai estar disponível online para quem quiser adquirir. Tá? Consegui convencê-lo, que ele não queria fazer isso. Eu não quero. Mas e ainda não quero. Vai estar disponível online. Bom, não adianta, o mundo agora é digital. O conhecimento, ele atravessou as fronteiras, daqui a pouco ele vai para Marte, para Júpiter, é só falarem a língua que a gente fala, dá para entender. Se tiver cavalo lá, melhor ainda. Então, pessoal, aqueles que não tiveram oportunidade de ir no curso vão ter a oportunidade de fazê-lo em casa, né? Na sua velocidade, no seu momento. E isso é super importante, né? Porque, além do que também, a gente sabe que tem as palestras do Sudaison, tirando a de cervical, mas tem a palestra do Sudaison do etograma e a palestra Hillary Clayton, que estão abertas, elas permitiram que sejam abertas no meu YouTube, qualquer pessoa pode assistir, tá? Sem pagar nada. Então isso é outra coisa que precisa ser divulgado também. E eu posso até falar com a Su, e quem comprar, botar, quem sabe, uma quantidade de pessoas que comprar o curso do professor Luiz Alberto, ganhar a palestra de cervical dela. Eu posso até falar com ela concordar, vai o prêmio. Então, mais ainda, para quê? Para que as pessoas aprendam, tá? E com certeza, para que se tenha recurso para fazer pesquisa, para que se tenha recurso para fazer curso, se precisa, não adianta, tem que ter como fazer as coisas acontecerem. A gente não tem nenhuma instituição de ensino por trás. O que ele disse, a gente não está aqui para pedir emprego, é muito importante, porque se a gente tivesse atrás de uma instituição de ensino ou atrás de um grupo, sei lá o quê, talvez alguns travassem essa abertura, essa visão e o que a gente está enxergando, porque isso não vai ser interessante para alguns criatórios. Isso não é que não vai ser interessante, mas vai representar uma perda financeira. O cara vai ter que pegar aquele garanhão que ele gostava de repente, não vai poder mais cruzar com qualquer égua. A partir desse estudo genético que ele está falando, a gente pode definir esse garanhão X não pode cruzar com a égua Y, porque os dois têm o mesmo gene da cervical e vai dar um potro com problema. Esse garanhão só pode cruzar com esse e tal. Ou seja, aquele garanhão que vendia, sei lá, 500 coberturas por ano, vai vender 300, 200. Então, né, se a gente tivesse amarrado com alguém,
isso seria já um fator que impediria o que precisa ser feito, vocês entendem? Com certeza, quando entra um conflito econômico, sempre tem uma trava. Sempre tem, infelizmente. Mas eu super concordo. A minha geração que está entrando, ou que já está também, né? As pessoas da minha geração que já estão no mercado de trabalho, avaliam principalmente os animais atletas. Claro que pode acontecer com um animal que não é atleta. A gente conscientizar as pessoas a respeito disso. Pelo menos saber que existe um problema ali. Para aí a gente continuar trazendo os cursos, como do professor Luiz Alberto, trazendo o curso também da Estela, porque mesmo que hoje não tenha tanta audiência, a gente vai. Um trabalho de formiguinha. Mas a gente já está começando a fazer barulho. Né? E Então, se Deus isso vai... quiser, pessoal, se preparem. Ano que vem nós vamos ter a doutora Sudaita. Se Deus quiser. Eu já falei com ela, só falta organizar as coisas e o patrocínio, óbvio, né? Quem pague ela disso. Mas, de qualquer forma, ela já tem essa disponibilidade. Só falta ver uma data. Agora, quem sabe, semana que vem eu vou conseguir começar a ver isso. Se Deus quiser, muita coisa vai acontecer. Depois você me fala sobre 2023. Depois você me fala sobre a venda da Sudaison, porque a gente pode ajudar aí um pouquinho. Ok. Então é assim, nos ajude a divulgar. Essa que é a importância do negócio. Divulgando. Né? Sim, eu comprei, né? Que muda um pouco esse rumo que tá, né? Eu comprei o livro e, assim, tô aqui estudando devagarzinho e pra gente já ir postando, botando as pessoas em contato com esse... Eu de novo, eu acho que eu gostaria de citar aqui, esse artigo. É um periódico de 1965, de julho de 1965, de quando foi que eu nasci. Ele mostra, o tema em inglês, né? O periódico deixa eu ver aqui, é o Journal of Bone and Joint Surgery. Então ele termina exatamente aqui falando de que o que a gente precisa são principalmente veterinários e não pessoas fantasiadas de veterinários, capazes de resolver e identificar o problema. E, acima de tudo, fazer com que a categoria evolua e cresça de forma harmônica e difusa. Isso foi dito em julho de 1965, num periódico que só fala sobre problemas articulares. E, além de tudo, o tema principal é a contribuição, The Horse's Contribution to Man and Medicine. É o mais importante, é a segunda vez que eu cito isso. Né? Então, o que a gente está falando? A gente está tentando falar de que o que está acontecendo é muito maior do que as pessoas acham que está acontecendo. A gente não acha... Isso não é canto de livro. Isso não é uma proporção irrisória sobre o montante. A gente está falando de coisas que provavelmente devem chegar a 50% dos animais já em território nacional. E esses animais... E esses animais ainda têm um agravante. Eles são animais que são montados, não são animais exibidos. E a história toda é que são pessoas que usam cavalo. Então, se a gente pensar no contexto de liabilidade, como se fala nos Estados Unidos, né, seria importante a gente citar que a responsabilidade é de quem liberou o cavalo para uma determinada função. Né? Você simplesmente negligenciou a existência de um problema.
E aí o grande problema hoje que às vezes aconteceu com erros de projetos de aviões que caíram, erros de pilotos que negligenciaram o treinamento de determinada aeronave, as coisas mudam. Só que a gente está falando de coisas, de novo, que são coisas de 1979, 1983. Então, até hoje, a única coisa que foi melhorado o aspecto diagnóstico. Mas as coisas são as mesmas, né? São praticamente as mesmas. E pessoal, É muito difícil a gente falar hoje em território nacional, você não tem uma universidade capaz, universidade nenhuma delas em território nacional, das 400 e não sei quantas tem, a gente não tem uma que tem um critério de diagnóstico, tratamento clínico ou tratamento cirúrgico. Nós não temos hoje no território nacional. É muito triste isso, né? Então vamos fazer isso acontecer. Cabe quem? A nós, né? A gente está buscando parcerias de ajuda. De novo, nós não estamos procurando emprego. A gente está procurando parceiros para nos ajudar a divulgar essa história. Tá? Que é mais importante. Com certeza. Já ganharam uma parceira e a nossa liga também, né? Sigamos então. Vamos só para... Eu não sei se tem mais alguma coisa para perguntar, para colocar, Lohane, mas antes, só para ver a gravidade do que o professor Urban está falando, depois pergunta e de repente a gente já começa a encerrar, se ninguém tiver mais nada para colocar. Eu tive num grande evento esse final de semana, tinha um animal em prova, de 1,10 m, provavelmente com uma síndrome neurológica, que ninguém, uma mãe de uma adolescente que estava próxima a mim, ainda falou, eu falei ontem que esse bicho não podia sair, eu realmente, esse animal não poderia sair. Passou na vistoria veterinária, passou nos exames e estava lá competindo com uma adolescente menor de idade. E aí? Se esse cavalo tropeçar no meio de uma curva, se esse cavalo no salto der a batida e não se projetar da maneira correta, se projetar em vez de ir para cima, de cara na madeira, com a pessoa em cima, como será? Será que a gente precisa esperar isso acontecer para tomar alguma atitude? É esse o questionamento que eu gostaria de deixar e, na minha opinião, dentro de tudo que a gente viu, que foi feito, e quem sabe um pensamento até, já que hoje são 20 de dezembro de 2022, nós temos mais 11 dias para o ano que vem, segundo o calendário ocidental, e talvez a gente repensa, ou pensa um pouco a respeito de tudo isso, o que cada um de nós pode fazer, né? O que nós podemos contribuir para, acho, na minha opinião, entra naquela questão meio filosófica do mundo melhor, né? Mundo melhor a cavalo também, né? Eu prefiro a cavalo. É isso aí. Sigamos. Mais alguma coisa, Lohane? Não, ver se alguém mandou alguma pergunta, que ela vai mandar para você, Ana. O pessoal tá entrando, tá saindo, deram um oi. Mas vê se mandaram alguma pergunta na caixinha. Não. Pergunta não tem não. Na caixinha não tem não. É isso. A gente... Vamos desativar os comentários e vamos bater uma foto. A gente sempre quer essa foto. Eu fico batendo foto, todo mundo segue. Então, tira o print aí e depois marca a gente. Peraí. Pelo Alberto tem uma sombra ali embaixo. Vamos lá, vou botar esse trocinho de Natal aqui, já que eu tô na rua. Luzinha, quem sabe a esperança. É. A luzinha. É um bom sinal, né? Esperança. Sempre, essa não morre jamais. Então tá, pessoal, da minha parte eu só quero agradecer a todos que estiveram aqui, aqueles que foram com a gente lá no curso ou presencial online. Eu sinto pelas coisas que não aconteceram melhor,
Mas eu, da minha parte, inclusive como organizadora, foi difícil, eu passei 15 dias traumatizada depois. Com as coisas que deram certo e as que não deram certo. Mas foi uma experiência ótima, foi um grande aprendizado, foi como é que diz? Meu debut. Primeiro evento, já levando, né, logo com os nomes que estavam envolvidos, né, quando eu me dei conta, caraca, meu Deus, onde eu tô? Mas vamos lá, graças a Deus deu certo, todo mundo gostou, tem coisas que a gente pode melhorar, inclusive adoro críticas positivas, daqueles que quiserem mandar uma mensagem, de olha, outro dia eu recebi de uma colega, que também foi nossa estagiária lá na IFE, eu também trabalhei lá, Tomás Montello. Então, assim, podem fazer as críticas que vocês tiverem, positivas sempre, claro, para que a gente melhore, para que a gente faça melhor e um outro evento a gente possa ter uma resposta melhor, né, pessoal? Que todo mundo possa aproveitar de uma forma ou de outra, todos possamos aprender. E eu quero deixar um Feliz Natal, um ótimo ano novo para todo mundo, que a gente fique cheio de esperança, porque é para isso que serve essa data, que a gente construa novos sonhos e busque, né? Não adianta só viver dos sonhos, tem que ir atrás deles, realizá-los. Essa é a minha mensagem. E a de vocês? Doutor Luiz, Camal primeiro? Não, primeiro a Selma, minha- ele fica por último. A minha, Já é sempre assim. A Foi. minha, eu acho que a minha é sempre assim. Eu vou fazer, continuo fazendo e farei, né? Que é a minha vida, né? E agora, o que a gente precisa é canal, às vezes para poder um pouco mais ouvir, né? As pessoas ouvirem um pouquinho mais, só isso, né? E uma coisa que eu sempre combati na minha vida e vou continuar combatendo é a mediocridade. Eu não aceito, né? Eu não aceito mediocridade, não aceito não, isso não dá, isso é difícil, isso é impossível, né? Tá? Eu sempre carreguei o caminhão sozinho na subida. Eu acho que um a mais, um saco de cimento a mais, um saco de cimento a menos não pesa, né? Agora, o que a gente precisa às vezes é de mais vozes para nos ajudar. Talvez seja isso, né? E desistir jamais, né? Eu vou continuar fazendo o que eu sempre fiz, tá? E só gostaria imensamente que a nossa profissão crescesse e que nossos eventos de cavalo fossem do nível que os americanos viessem aqui assistir, não a gente ir para lá assistir, né? Eu acho que para isso a gente precisa repensar muita coisa, muita coisa. Não é fazendo reuniões, né, trazendo algumas pessoas de fora, porque senão a gente vai ficar como eu sempre falei e falei lá no evento. A gente está cansado de bater palma para gringo. A gente precisa bater palma para brasileiro, não para gringo, né? Eu acho que isso que é importante. É isso aí. Eu concordo com o professor Luiz falou, a professora Ana falou. Acredito que eu, na visão de universitário, já estou quase formando, tenho que passar isso também para colegas que vão ser veterinários, ser essa voz, divulgar, propagar com os meios que eu tenho hoje, para que esse assunto seja cada vez mais pesquisado, cada vez mais publicado, e a gente consiga fazer um barulho aí na nossa profissão, nos nossos colegas, principalmente também, né, os de clínica, mas também os de ortopedia, porque é um assunto muito importante. Uma coisa que eu sempre defendo é que não importa se o cavalo ele é atleta ou não, ele é um animal que tem sentimentos e tem, no caso, por exemplo, dor, tratá-lo de qualquer jeito, só para os nossos interesses, ir lá saltar e ser legal, ou até mesmo numa cavalgada. Então, a gente tem que olhar para o cavalo primeiro, assim como a gente olha para um gato e um cachorro, né? Um membro da família hoje em dia.
o cavalo, a gente tem que ter esse mesmo olhar, porque também se a gente não modificar o olhar das pessoas em cima do cavalo, que as pessoas só veem o cavalo como mercadoria, a gente modificar essa visão vai ajudar bastante a gente conseguir disseminar cada vez mais esse conhecimento hiper importante das doenças de coluna, né, cervical, a questão da biomecânica, tem tudo isso que a gente aprendeu lá no curso. Eu sou muito grata por vocês terem confiado a nossa liga, de estar participando, de estar ajudando. Todo mundo ficou encantado com o curso e com certeza querem mais. E ano que vem a gente dá continuidade. Se Esperamos, Deus quiser. esperamos. Esperamos. É. Não desanime Então tá. e não desista. Siga. Então tá, pessoal. Vamos encerrar. Ó, apareceu um aqui. Mônica Charque, parabéns pelo objetivo de vocês evoluir na medicina clínica, permitindo um bem-estar ao nível e uma segurança que estão em cima deles. É isso aí, Mônica. A Mônica é uma colega que está com um cavalo idoso com problema neurológico. Uma pessoa muito do bem, que ama os animais e que tem como filhos, pet mesmo, bem-estar animal, é isso aí. Essa é a proposta. Não adianta, e até como disse o professor Luiz Alberto lá na palestra no primeiro dia dele, tudo que nós fazemos é pelo ser humano, acaba que o bem-estar do animal é pelo ser humano também, não só pelo nosso bem-estar de vê-los bem, mas pelo nosso bem-estar de estarmos saudáveis convivendo com eles, né? É uma conexão do todo, o bem-estar deles com o nosso. É muito importante e é um tema super, né? Os 24 sintomas do cavalo montado com certeza falam sobre isso. Então tá, pessoal. Algo mais pra gente acabar? Tá começando a chover aqui. Pelo menos aqui na minha cidade. E eu tenho que acordar às 4 da manhã e sair antes das 5. Então, vamos encerrar? Abraço. Vamos, obrigada a todos. Tchau, um beijo, Tchau. um beijo. Tchau, E uma melancia para todos. Um Feliz Natal, um ótimo ano novo e até o ano que vem. Até o ano Tchau. que vem. Tchau.